Olá pessoal, mais um exercício do nosso curso de Geometria Analítica. O enunciado diz: prove que se A, B e C são os vértices de um triângulo e G é seu baricentro, o ponto de corte das medianas, então a área do triângulo ABC é 3 vezes a área do triângulo ABG. Tá, então aqui eu já ilustrei um triângulo, tá, ABC, e eu vou marcar aqui o ponto, o baricentro, né, o ponto G do triângulo. Então como é que funciona, né? Para marcar esse baricentro, o ponto de encontro das medianas, né? Então a gente marca o ponto médio de um dos lados, tá? E conecta com o vértice oposto, tá? A gente marca o ponto médio do outro dos lados e conecta com o vértice oposto, tá? Então esse ponto onde as medianas se encontram é o que a gente chama do ponto G, o baricentro, tá? Então, dito isso, deixa eu te lembrar duas coisas, né? A primeira coisa que eu queria te lembrar é que imagina que a gente conhece as coordenadas desses pontos aqui, tá certo? Então esse aqui é x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. Então nós já vimos no exercício da lista 1 que o ponto G tem coordenadas assim, né? xa mais xb mais xc divididos por 3 e ya mais yb mais yc divididos por 3, tá? É a média aritmética das coordenadas dos pontos, dos vértices do triângulo, tudo bem? Agora, a outra coisa que eu queria te lembrar, então digamos, isso aqui é a primeira parte e a segunda parte, né? Como é que a gente faz para calcular a área de um triângulo, né? Quando a gente conhece as coordenadas dos vértices? A gente pode fazer assim, né? A gente pega um vértice de referência, vamos pegar, por exemplo, esse ponto B aqui, tá? E a gente pega dois vetores que acompanham os lados desse triângulo. Então, por exemplo, se eu quero calcular a área do triângulo ABC, eu posso olhar para esse vetor, tá? E posso olhar para esse vetor aqui, tá certo? Que conecta o vértice de referência, que eu peguei sendo B, né? De B até A e de B até C, tá? Isso vai te dar a área do triângulo ABC do seguinte jeito, né? A gente vai pegar as coordenadas dos vetores, né? Então, deixa eu organizar aqui como vai ficar, né? Então, a área de ABC é 1/2, tá? Essa é a fórmula que eu gostaria que tu lembrasse do determinante. Agora ficam, aqui a gente vai botar uma matriz 2×2 que leva as coordenadas como entrada, né? Como entradas aqui, vão aparecer as coordenadas dos vetores BA e BC, tá? De que jeito, em que ordem, né? Vou colocar assim. Ó, aqui eu vou colocar na primeira linha as coordenadas do vetor BA, então vai ser x de A menos x de B, e aqui y de A menos y de B, tá? Agora aqui nessa segunda linha eu vou colocar as coordenadas do vetor BC, ou seja, x de C menos x de B, y de C menos y de B. Tá? Então, o que é isso, né? É o determinante dessa matriz, desse jeito, tá? Ele pode eventualmente ser um número negativo, tá? Então, a gente pega um módulo e pega 1/2 disso. Isso é exatamente a área do nosso triângulo ABC, tá bem? Do mesmo jeito, a gente poderia calcular a área do nosso triângulo ABG, tá? Então, o que a gente teria que fazer? A área do triângulo ABG. Então, como que a gente teria que fazer, né? A mesma coisa, tá? Então, eu vou já copiar aqui, só que no lugar, nota, né? Qual é a diferença? Em vez de olhar o vetor BC aqui, que é um dos lados do meu triângulo, a partir do ponto de referência, eu teria que olhar, porque agora eu estou interessado nesse triângulo menorzinho que se formou aqui, tá, pessoal? Então, eu teria que olhar, no lugar de olhar o BC, eu teria que olhar o BG. Vou marcar aqui em azul. Tá bem? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou lá, vou escrever isso, tá? Então, a primeira linha não mudou, né? Tá certo? Porque o primeiro lado, BA, é comum aos dois triângulos. Tá? Então, vai ficar det de
xa menos xb, estou copiando, ya menos yb. Daí fecha aqui. Agora aqui embaixo, essa linha aqui sim que vai mudar. Tá? Vai aparecer no lugar de C, né? Vai ter que aparecer aquele ponto G. Então vai ser xg menos xb e yg menos yb. Tudo bem? Então vamos calcular essas quantidades aqui embaixo. Tá? Vou colocar aqui no cantinho. Tá? Primeiro vamos calcular xg menos xb, depois yg menos yb. Tá? Então vamos lá. X de g a gente sabe que é x de a mais x de b mais x de c divididos por 3 menos o x do ponto B, que é, enfim, x de ponto B, mas eu já vou colocar assim, ó, para reduzir o mesmo denominador. Tá? Isso aqui já vai dar, então, 3 embaixo, né, que é o denominador comum, e olha só o que fica em cima, vai ser x de a. Ó, aqui tem 1x de b e menos 3x de b, então menos 2x de b e mais o x de c. Do mesmo jeito, se a gente fizer essa conta aqui com y de g menos y de b, vê que o y de g é calculado de um jeito parecido, né? Tá certo? O que vai acontecer? Verifica que isso aqui vai dar uma coisa similar a essa com y no lugar de x, né? Então fica ya menos 2 vezes yb mais y de c divididos por 3. Tá? Então isso aqui eu vou usar, porque eu vou precisar colocar isso dentro dessa matriz aqui, né? Tá? Então essa quantidade aqui de baixo aqui, eu vou substituir por esses valores. Tá? Seguindo aqui então, tá, pessoal? Eu vou reescrever área de ABG vai ser 1/2 do módulo do determinante. Agora já vou substituir, tá? Ó, essa aqui fica igual, né? XA menos XB, YA menos YB. Tá? Aqui eu já vou colocar então aquelas quantidades que a gente calculou antes. Então vai ficar aqui XA menos 2XB mais XC divididos por 3. E aqui YA menos 2YB mais YC divididos por 3 em módulo. O que acontece? Agora a gente vai calcular um determinante, né? Esse determinante, vê que essa linha aqui da matriz está multiplicado por 1/3. Então, usando uma propriedade bem conhecida dos determinantes, esse 1/3, né, que aparece aqui, ele vai para o lado de fora. O que vai acontecer? Ele vai aparecer 1/2 já estava, né? E vai aparecer 1/3 aqui, do módulo do determinante dessa matriz. Ó, XA menos XB, YA menos YB, tá? Copiei a primeira linha. E agora vê só, né? Esse 1/3 não aparece mais, porque ele já está aqui na frente. E olha só o que eu vou fazer, né? Aqui vai aparecer, nessa linha da matriz aqui, vai aparecer, ó, XA menos 2XB mais XC. Só que esse menos 2xb eu já vou fazer um truque com ele e depois eu explico por quê. Tá? Vê só, vai ser xa menos xb menos xb mais xc. Tá certo, né? Menos 2 vezes xb menos xb menos xb. Tudo bem? Agora, aqui, né? Mesma coisa eu vou fazer. Ya menos yb menos yb, tá? Menos 2, menos 1, menos 1. Mais o YC. Tá? Por que eu escrevi desse jeito, né? Por que eu escrevi desse jeito? Nota que YA menos YB é exatamente essa quantidade que aparece aqui logo acima dele. E XA menos XB é exatamente essa quantidade que aparece aqui logo acima dessa linha, né? Uma propriedade bem conhecida dos determinantes diz que se a gente soma ou subtrai a uma das linhas um múltiplo da outra, né, que é exatamente o que aconteceu aqui, tá? A
gente não altera o valor total do determinante. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui, a partir, pegando essa linha aqui e subtraindo essa de cima, tá? A gente vai cancelar essa parte que eu cancelei aqui em vermelho, que eu marquei aqui em vermelho. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê, né? 1/2 vezes 1/3 vezes agora o det de uma matriz, que vai ser o quê? Ó? Fazendo essa linha aqui de cima eu vou copiar, xa menos xb e ya menos yb. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou subtrair essa primeira linha, tá? Dessa aqui de baixo. O que vai acontecer, né? Essa parte vermelha vai se cancelar. Então, a gente vai ganhar menos xb mais xc e menos yb mais yc. Tá certo? Veja que aqui o sinal, quer dizer, deixa eu organizar agora, né? Deixa eu colocar esse sinal de menos aqui na frente. Tá? Ó, vai ficar 1/2 vezes 1/3. 1/2 vezes 1/3. Tá? Esse sinal de menos vai aqui para frente, né? Vezes menos o det, mas não vai importar, tá, pessoal? Tá vendo que aqui a gente está usando o módulo, tá? Det do que? Xa menos xb. E aqui eu coloquei o menos na frente, né? Então, aqui vai ficar xc menos xb, tá? E aqui vai ficar ya menos yb, copiei, e aqui vai aparecer yc menos yb. Pronto. E agora, como eu já chamei a atenção, né? Aqui tem um módulo, então esse sinal de menos aqui não vai influenciar, tá? E, além disso, então agora eu vou pegar a minha outra folha e vou colocar aqui, para a gente comparar. Ó, a área do triângulo ABC é dada por isso, né? Xa menos xb, ya menos yb, xc menos xb, yc menos yb. Compara com o que a gente viu agora. Xa menos xb, ya menos yb, xc menos xb, yc menos yb. Tudo bem? Vezes 1/2, né? Que é o que aparece ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vezes 1/2. Só que aqui apareceu a mais esse fator 1/3 aqui, que não aparecia naquela fórmula. Então, o que está sendo dito, né? Está sendo dito que isso aqui é 1/3 vezes exatamente aquela quantidade que é a área do triângulo ABC agora, tá bom? Então, olha só o que nós provamos, né? Nós provamos que a área do triângulo ABG, tá? A gente começou a usar umas propriedades aqui dos determinantes, e a gente provou que isso é o mesmo que 1/3 da área do triângulo ABC, ou seja, que a área, passando esse 1/3 para o outro lado, multiplicando, né? A área do triângulo ABC é igual a 3 vezes a área do triângulo ABG, que é exatamente o que tinha previsto o enunciado, tá bom? Então, a gente termina o nosso exercício assim.